Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sua companhia. Quero agradecer também, sabe quem? Os técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, nosso convidado, Professor Luiz Magarian. Olá, professor, como é que vai? Olá, Nando Garcia. Muito bem, muito obrigado pela participação aqui hoje, aqui no Alvorada. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para todas as pessoas que estão conosco nesse Alvorada. Exatamente, professor. Então, a gente está trazendo o professor Luiz para ficar com a gente aqui no Alvorada, para participar, né, nos programas aqui nossos. Ele que está na área jurídica, é professor de direito, é advogado, é também expositor espírita. Ele que depois vai trazer para nós lá o centro espírita que ele frequenta, onde ele trabalha, e agora ele também que está na Rádio Boa Nova, no Portal da Manhã, e agora está aqui com a gente no Alvorada, né, professor? Que bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Nando. É verdade, estamos no programa Portal do Amanhã, no Evangelho no Lar e no Ar, nas viradas de segunda para terça-feira, né? Sempre um momento muito gostoso, muito emocionante, né? Fazer o Evangelho no Lar e no Ar, sempre fazendo a Rádio Boa Nova chegar aos ouvintes e também, e principalmente, a mensagem de Jesus por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sempre uma oportunidade de disseminar o Evangelho. O pouco que nós sabemos, né? Porque o Evangelho é um conhecimento interminável, e agora muito honrado, né, dessa participação no programa Alvorada, né? É uma grande equipe com muitos comunicadores, então eu me sinto muito honrado de estar também agora na equipe do Alvorada. Espero não decepcionar, espero cumprir aí com o chamado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço em nome de todos os nossos telespectadores e rádio ouvintes, que também o programa Alvorada vai para a Rádio Boa Nova. Bom, hoje a gente vai trazer um tema do livro Pão Nosso, né, do nosso querido Emmanuel, na psicografia também do nosso querido Chico Xavier, e o tópico aqui que nós escolhemos é o tópico 90, e cujo título é O Trabalhador Divino. Então, começa aqui com uma passagem de Lucas, capítulo 3, versículo 17. É uma passagem de João Batista que o Lucas coloca em seu evangelho. Então, o nosso João Batista diz o seguinte: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então, João Batista menciona, né, nessa passagem, o nosso Mestre Jesus, né? Então, quer comentar já alguma coisa aqui dessa passagem, professor? Sem dúvida, Nando. Essa passagem eu reputo assim que é uma passagem em Lucas que nós precisamos ler mais de uma vez, né? Ler várias vezes. Aliás, como todo evangelho, né, é uma leitura interminável, né? Eu acho que nenhum de nós pode dizer, eu já li o evangelho todo, pronto, acabou, né? Mas aqui é interessante que João Batista, ele, quando fala da pá, e ele faz toda a montagem do trecho desse versículo 17,
versículo 17, no capítulo 3 em Lucas, quando ele faz essa montagem do texto, ele fala realmente num sentido completamente figurado, né? Então tem tudo a ver com o texto bíblico, porque quando ele fala dá pá em suas mãos, quando ele fala que, que queimará a palha com o fogo que nunca se apaga, né? Então, eu acho, né, que no desenvolvimento do texto, claro, eu já li esse texto, ele faz uma abertura, né, para falar de dois pontos fundamentais, de duas questões centrais, que são o amor e justiça. O amor e a justiça, né? Mas veja que aqui vai dar um desdobramento que ao longo do texto a gente vai poder comentar mais, né? Não vou exaurir aqui a ideia toda, porque senão a gente acaba com o texto só nessa interpretação aqui, porque mas é interessante que as pessoas que estão conosco agora, nos assistindo, que elas se atenham em perceber que essa pá, a palavra pá está no sentido figurado. A palavra trigo também está no sentido figurado, e a queima está no sentido figurado, o fogo está no sentido figurado, e esse fogo que nunca se apaga, né, é um fogo diferente, porque todo fogo se apaga, mas esse nunca se apaga, né? Então, esse fogo é Jesus, né? É o coração de Jesus, o amor modelado por Jesus, né? O amor, eu acho que ele é separado, né? O amor sob a ótica antes de Jesus e sob a ótica depois de Jesus, né? Então, assim, preliminarmente, já é impactante esse Lucas 3,17. Muito bom, professor Luiz. E aí, então, vamos agora nas palavras do Emmanuel, né? Também ele que separou essa passagem, ele que separou essa passagem de Lucas, o Emmanuel. Agora ele vem comentando, olha, apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos, né? Que então está se dizendo que Jesus foi nomeado, né, por nomes diversos. E até João Batista, então, ele coloca também Jesus aí como o trabalhador divino, né? Que é o título desse nosso querido texto aqui do Emmanuel, né? Ele fala que Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas observações ou evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, né? Que coloca Jesus como trabalhador divino, né, professor? Fernando, eu acho que é, é interessante a colocação do Emmanuel, quando ele pontua Jesus com várias titulações. Eu acho que nós temos que observar que cada uma dessas titulações é sinônimo de Jesus, é titulação que nos leva a Jesus. Mas cada uma dessas titulações, se comparada entre elas não são sinônimos, elas são complementos entre si. O que eu quero dizer? Jesus como mestre, Jesus como pastor, Jesus como Messias, Jesus como Salvador, Jesus como Príncipe da Paz, e até não está no texto, Jesus como médico dos médicos, advogado dos advogados, né? Filósofo dos filósofos, psicólogo dos psicólogos, né? Então, quer dizer, cada um desses títulos mostra,
na verdade, uma faceta de Jesus como trabalhador. Então, é assim, eu falo de mestre, eu estou falando de Jesus. Mas quando eu falo de pastor, eu não estou substituindo a palavra mestre pela palavra pastor, não é um sinônimo. É Jesus sob a ótica de mestre, é Jesus sob a ótica de pastor, Jesus sob a ótica de Messias, né? E todas essas óticas diferentes se resumem em Jesus e se resumem ao trabalhador. Porque Jesus, como mestre, é um trabalhador. Jesus, como pastor, é um trabalhador. Jesus, como Messias, é um trabalhador. Então, quando a gente fala médico dos médicos, né? Isso eu ouvi centenas, dezenas de vezes comunicadores falando na Rádio Boa Nova, né? Jesus é o médico dos médicos, né? Lembro o doutor Adão Nonato até mencionava Jesus é o médico dos médicos. Então, sempre sob a ótica de alguém que faz alguma coisa, Jesus fazendo alguma coisa, né? Então, o desiderato de Jesus é ação, né? Sempre, eu acho que é uma grande discussão hoje, no momento, eu vejo nas diversas mídias as pessoas discutindo a diferença entre a pregação e a ação, né? O discurso e a conduta, né? E aqui nós temos aqui um mapa da vida, né? E nós estamos falando do livro Pão Nosso, que já é um livro antigo, mais recente, antigo em termos de data da editora, e recente porque ele intitula esse item 90 O Trabalhador Divino. Então, quer dizer, de novo, né? Ele fala de Jesus como trabalhador, alguém que não está a pregar, apenas a espalhar a palavra de Deus, mas está mostrando, pegando a palavra e mostrando. Então, Jesus modela, né? Ele faz uma modelagem, né? Ele mostra uma atitude, né? Eu acho que isso é um ensinamento para nós, né? De vida, né? Porque a gente gosta do espiritismo, que é espírita, é, estamos no rádio, estamos na televisão, estamos no centro espírita, nas palestras e tudo, a gente fala muito, né? Fala bastante, porque lê muito e tal, né? Mas, em alguma medida, a gente tem que colocar em prática o que a gente fala, né? A gente tem que agir também, porque aqui nós estamos trazendo aqui uma coisa maravilhosa aqui, né? Um conhecimento que Emmanuel não tem falha, né? Emmanuel é infalível, né? Então nós estamos trazendo aqui essa ideia do trabalhador, né? É a ideia do bater e a porta se abrirá. Se não tiver ação, né? Não vai acontecer nada, né? Isso é claro quando a gente olha que o João Batista aqui foi sensacional, né? Não é a palavra certa de dizer, mas foi sensacional de colocar Jesus num patamar, né? Acima de todos os títulos, o maior dos títulos, o título de trabalhador, né? O trabalhador divino, que é o trabalhador de Deus, né? O que você acha, né? Com certeza, né? Ele vem trabalhando com a nossa humanidade, com esse nosso planeta, muito antes ainda da gente até existir, né? Ele vem trabalhando e continua. E ele mesmo disse, né? O Pai trabalha. Então veja que a gente precisa continuar nas nossas atividades, né? Precisa estar sempre trabalhando. E o João Batista tem uma realmente colocação muito bacana, né? O percursor, diz o Emmanuel, que é ele, né, o João Batista, o percursor, designa-o, né, o nosso mestre Jesus, por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor,
que nunca se apaga. Olha que bonito, né? E ele fala: interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes, né? Era o que eles esperavam, né? Que Jesus viesse dessa forma, mas ele vem, nasce numa manjedoura, numa condição humilde, cresce numa condição humilde, ajudando seu pai, né? Lá como um trabalhador, ali humilde, simples, e depois, né, lá por volta, acho que dos 30 anos, ele sai realmente para cumprir o trabalho divino que começara há muito antes da nossa existência aqui nesse planeta, né, professor Luiz? Então, Nando, aqui, é, só voltando ainda na página 199, né? É interessante aqui que, quando o Emmanuel coloca, intitula João Batista como precursor, né? Então, ele segue exatamente a cronologia do Evangelho, né? Faz lembrar aquela passagem, né? Quando João Batista faz o batismo de Jesus, né? E então parece que naquele momento do batismo é estabelecida a ligação de Jesus com o Pai de forma definitiva, né? Abre entre Jesus e o Pai maior a mediunidade permanente, né? É como se aquele batismo que era profético ele fosse a abertura de um selo ou de uma chave que faz a ligação permanente com Jesus e dali então Jesus começa com força total, né, um exercício mediúnico como médium de Deus, né? É como eu sinto, tanto que quando perguntam para João Batista, né? João Batista diz que ele não é digno nem de como é que ele fala, de amarrar as sandálias do mestre, né? Então, aqui, quando ele fala que limpará o chão duro e inculto, e que recolherá o trigo na ocasião adequada, e que purificará os detritos. Veja só como isso tem tudo a ver com o que a gente estuda na doutrina espírita e tem tudo a ver com a nossa vida. Porque, veja, recolher o trigo vai nos remeter à ideia da separação do joio e do trigo, né? E então a separação do joio e do trigo é talvez o ápice da separação do joio e do trigo, é o que vivemos nos dias de hoje, no mundo de transição, na passagem do planeta do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, em que aqueles dentre nós que não se credenciarem para viver no planeta de regeneração, serão convidados a ir para um outro planeta mais atrasado, que talvez já seja de provas e expiações ou até inferior. Mas o fato é que essa separação, né, recolherá o trigo, está dizendo o seguinte, né? Esse momento que nós estamos vivendo, que podíamos dizer de separação do joio do trigo, esses alguns anos que já se passaram e mais alguns anos para frente, mas perceba que Emmanuel fala do trigo, quer dizer, que o que vai sobrar é o trigo. O que vai sobrar é o trigo. E os detritos, que é o joio, ele purificará. Então, o que é que nos lembra isso, Nando? Essa purificação dos detritos não são os diversos processos reencarnatórios pelos quais nós vivemos? Por exemplo, falando de
transição planetária e de exílio, né? Então, aqueles dentre nós que forem exilados no mundo inferior estarão sendo submetidos a são aspas, né? Vou falar aspas para entender que não falo isso no sentido pejorativo, apenas replicando as palavras do livro. Mas aqueles dentre nós que são os detritos ainda estão sujeitos à purificação, que é a bondade divina interminável, incessante, né? Então, estarão submetidos à purificação, esta que será num outro planeta no exílio. E, comparativamente, todos nós, que sendo dentre nós os que são joio ou os que são trigo, já estamos também num processo de purificação no curso das reencarnações, né? No nascer, viver, morrer e nascer novamente. Então, bem pontuado isso, muito bem pontuado. E aí eu passo para você, porque depois eu quero virar a página para 200, porque eu acho que tem o ápice para mim desse texto é quando o Emmanuel ele fala de justiça e amor na página 200. Mas eu não quero desembestar aqui, falar tudo de uma vez, porque senão atrapalha a própria cronologia filosófica do nosso telespectador, né? É verdade, né? Então, só ainda falando alguma coisa, Jesus, quando eu disse que ele estavam conosco muito antes, né, no início do planeta, trabalhando o planeta, né? Ele vem para o planeta para fazer, que não ele fala que limpará o chão duro e inculto. Quer dizer, ele trabalhou todo o chão deste planeta, toda a condição desse planeta, para que a gente tivesse condição de vir para cá, né? Para recolher um dia o trigo, né? Na ocasião adequada. Então, tudo isso foi muito bem planejado e pensado e trabalhado pelo plano espiritual, por toda a equipe de engenheiros siderais, aí, de engenheiros que estiveram com Jesus, para que um dia se tornasse um planeta até de provas e expiações como hoje e futuramente de regeneração, né? E aí eu gostaria que o professor continuasse aí um pouco mais do texto que a gente já leu aqui, quando ele chama, né, aqui, como você disse, professor, aí, da justiça, né, da chama do amor que nunca se apaga, né? Foi. É, Nando, sabe que às vezes, quando a gente está lendo um livro, né, e isso acontece comigo, com você, com os nossos telespectadores e ouvintes, né, é, um texto, quando a gente pega um texto rico da Lavra do Emmanuel, a gente perde muito, porque parece que o Emmanuel tem uma programação na escrita que cada linha do texto já merece uma palestra. Cada linha do texto do Emmanuel já tem um monte de coisa para ser discutida para a gente fazer um processo filosófico, né? Então, esse trechinho aí que na nossa versão do livro, que está no topo da página 200, quando ele fala com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Então, na minha maneira de interpretar, eu entendo que ele está dizendo a chama da justiça e a chama do amor. Então, ele está colocando justiça e amor como um fogo, né, que tem uma chama e que nunca se apaga, como um calor que nunca se apaga. Então, a impressão aqui, na minha maneira de ver, é que ele está dizendo de duas coisas dinâmicas também. Emmanuel está colocando a justiça como um fato dinâmico e o amor como um outro fato dinâmico. Mas eu tenho
nos últimos tempos, pensado muito nessas duas palavras, justiça e amor, com esse dinamismo. Porque como Jesus, e caiu, esse texto de hoje cai como uma luva aqui, e nas minhas reflexões recentes, eu tenho pensado sempre nessa questão do Jesus trabalhador, né? Porque, muito embora Jesus falasse bastante, e não há dúvida disso, basta ler o Sermão da Montanha, mas creio eu que Jesus, durante o seu apostolado de 3 anos e pouco, ele mais agiu do que falou. Eu penso que ele mais agiu do que falou, né? Então, isso é uma lição para nós, né? Porque em meio às dificuldades da vida, nem sempre a gente está agindo tanto quanto poderia, né? Claro, cada um com o seu contributo que é possível, do tamanho que o seu braço alcança. Mas eu vejo aqui essa colocação especial da chama da justiça e da chama do amor que nunca se apaga, significa o seguinte, que a partir de Jesus, como um com o Pai, como você mencionou, meu Pai não para de trabalhar, e eu com ele. Jesus disse, e eu com ele. Então e eu com ele é a ligação que se estabeleceu, talvez, né, penso eu, a partir do batizado que João Batista fez. Então, Jesus entrou numa sintonia permanente com Deus, né? É uma mediunidade que não para. Então, aqui, eu acho que Emmanuel está deixando claro o seguinte, que essa chama do amor que não se apaga, essa chama da justiça que nunca se apaga, e essa chama do amor que nunca se apaga, significa o seguinte: o amor de Jesus é infinito, mas a justiça é infinita também. Então, a gente precisa ter em mente que o amor infinito de Jesus não significa tolerância para todas as coisas. Por quê? Porque tem um binômio ali, um binômio amor e justiça, justiça e amor. Não é só amor e não é só justiça. Eu acho que Emmanuel, ele como ele sabe tudo, ou quase tudo, então ele colocou bem, ele colocou dois pilares, né? São dois fundamentos, um fundamento da justiça e um do amor. E colocando que a justiça é incessante, né? É permanente, né? É permanente, o amor é incessante, é permanente. Só que o amor e justiça não são sinônimos, são coisas diferentes. E aqui, nessa toada de querer dizer que são coisas diferentes porque são coisas interligadas. Então, quando nós falamos muito no Espiritismo de amor e justiça, mas nós falamos também muito de perdão e disciplina, né? Então, nós precisaríamos pontuar o perdão e a disciplina nessa ligação com o amor e justiça. E aí, então, eu vou pedir para você avançar em mais um trecho do texto para poder formatar o que eu quero dizer com essa ideia de amor, perdão e justiça, disciplina. Muito bem, professor Luiz. Mas antes de a gente prosseguir com essa ideia que o professor Luiz colocou, né, de equilíbrio aí, né, amor e justiça, ou justiça e amor, disciplina e o outro qual que é mesmo, professor? Perdão. Isso, o perdão ligado ao amor e a disciplina ligada à justiça. Então, o professor Luiz vai, após um momento de prece, de oração e de vibrações que a gente vai fazer agora, ele vai trazer para nós aí comentar sobre isso, tá bom? Então, é um momento que você aí que está nos acompanhando pode deixar um recipiente com água do lado, porque no momento que você ouvir
esse programa ou assistir, os benfeitores irão trabalhar nesta água aí, levando com certeza boas energias. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações. E nesse instante, então, aproveitando esses eflúvios que os benfeitores espirituais nos concedem, através da misericórdia, do amor do nosso Mestre Jesus, para trazer para o nosso ser benefícios de força, de equilíbrio e de harmonia. Vamos aproveitar esses instantes e fazer essa ligação com essas esferas elevadas desses benfeitores que trabalham, né? Estamos falando no texto do Emmanuel do trabalhador divino, falamos também desses trabalhadores, desses mensageiros, desses emissários de Jesus que estão sempre nos trazendo esses benefícios através da intuição, de vibrações, de energias da espiritualidade maior. Queremos aproveitar este ambiente em que nos encontramos de abundante bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nos concede pelo seu amor, para dividir com aqueles que estão passando por dissabores, por dores, por desafios, onde quer que se encontre um irmão, uma irmã, seja no ambiente hospitalar, numa clínica, ou na via pública, ou naquele barraco onde vive muitas vezes uma família humilde que precisa do pão de cada dia, do trabalho, da dignidade. Que os benfeitores amigos possam levar o socorro àqueles que estão passando por esses desafios de falta de teto, de falta de pão, de educação, de aconchego, de amor, de carinho, de orientação. Assim, então, dividimos esse pão que aqui estamos recebendo com todos os irmãos que mais precisam, através dessas vibrações de hoje. E queremos pedir a Ti, Mestre Jesus, que esteja com esses nossos irmãos, que acolha, Jesus, que socorra através de teus emissários de luz. Te agradecemos, Mestre querido, e por isso tivemos no ponto mais alto deste planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para você se tornar sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, com a sua ajuda, a sua colaboração, nós podemos manter a Rádio Boa Nova no ar, a TV Mundo Maior no ar, e assim, então, a gente quer passar o site para você conhecer, amigosdaboanova.com.br, ou também você pode falar com as pessoas que vão atender a sua ligação no 0800 12 018 38. Esse telefone é gratuito para todo o Brasil. E tem o fixo na região de São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação fácil, qualquer parte do mundo você pode falar. O 11 97 261 0272. Este mesmo telefone foi escolhido, né, esse número, para o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos do seu banco para outro, né? Então, anote aí, vou repetir, 11 97 261 0272. E a gente, esse ano tem uma novidade, a Rádio Boa Nova está fazendo uma migração do AM para o FM, e por isso também a gente precisa de recursos, e a gente tem uma campanha em andamento, ela está no site da FEAL. Anote aí, ó, feal.colabore.org. Então, feal.colabore.org. Lá tem a campanha, né, para obter recursos para a homologação da rádio e também para a compra de equipamentos para ajustar aí para o FM que virá, né, com uma qualidade de som e podendo muitas pessoas aqui da Grande São Paulo e também da Grande Sorocaba ouvirem a rádio com um som de qualidade.
Muito bem, então, depois dos recadinhos aí, professor, gostaria que você então pudesse trazer aí, né, para nós aquele raciocínio, né, do perdão, do amor, da disciplina e também, não Da justiça. da justiça, isso mesmo. As quatro palavrinhas aí. Vamos lá, professor. Bom, então aqui, retomando a linha de raciocínio, quando Emmanuel se remetendo a João Batista, ele fala que Jesus vem com a chama da justiça, chama essa que nunca se apaga, e com a chama do amor, chama essa que também nunca se apaga. É, Isso me faz lembrar o seguinte: são dois fundamentos, o fundamento da justiça e do amor. Jesus tem esses dois princípios como fundamentais, né? São os dois fundamentos que regem toda a conduta de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, amor e justiça. E note que está pareado, quer dizer, que está na conformidade com as leis divinas que a gente aprende no Evangelho. Porque se nós vivemos um processo de reencarnação, onde precisamos passar pelas expiações e precisamos reencarnar diversas vezes para alçar voo no processo evolutivo, né? E muitas vezes nós somos compelidos às expiações independente da nossa vontade. Aliás, na maioria das vezes. Algumas vezes, alguns de nós vêm numa reencarnação e passa por um sofrimento, por uma dor, por uma aflição, mediante uma escolha de prova que fez antes da reencarnação. O fato é que essa oportunidade reencarnatória, ela é, a um só tempo, o amor divino que nos permite a oportunidade da evolução, mas também é o fazimento da justiça. Porque quando eu vou me submeter às expiações, compulsoriamente, inclusive, eu vou fazê-lo para saldar meus débitos anteriores. E isso é justiça, né? Isso está no pacote da justiça. Então, eu dividiria assim, que muito nós falamos no Espiritismo e outras religiões, e outras doutrinas e outras filosofias também hoje falam muito do perdão e da terapia do perdão, mas o perdão é um desdobramento do amor, porque eu perdoo aquele que me fez mal, o mal não se desfez. O mal foi feito no momento passado. Então, o mal não deixa de existir, mas eu perdoo. Mas o fato de eu perdoá-lo não significa que ele estará livre da justiça divina, que ele vai passar por ela no processo reencarnatório, ou na justiça humana. E também o fato de eu perdoá-lo não significa que eu tenho o poder de isentá-lo da justiça, né? Então, como na vida humana, né? Na vida humana, na vida cotidiana. Eu vou fazer aqui um exemplo muito singelo, né? Só para tirar da filosofia espírita e falar da vida comum de todos nós, né? Então, eu fiz um negócio com uma pessoa, é um exemplo. Eu fiz um negócio com uma pessoa e ela tinha que me pagar um valor por aquele negócio. Ela não me pagou. Eu posso perdoar a dívida? Eu posso perdoar a dívida, claro que posso. Eu sou credor, eu posso perdoar a dívida. Isso é perdão. Simbolicamente, seria um ato de amor. Eu posso perdoar a dívida. Mas, e quando alguém me telefonar perguntando se aquela pessoa é um bom pagador? Qual é a justiça? Então, aí é a disciplina.
né? Então é quando eu pego o amor para falar do perdão. E quando eu falo de justiça, qual é a justiça? É eu dizer que, porque eu perdoei o mal pagador, eu dizer que ele é bom pagador? Isso é justiça? Não, não é justiça. É o excesso até de amor, mas não é justiça. Por quê? Porque a justiça demanda disciplina. E a disciplina é falar a verdade. Então, embora eu tenha perdoado o devedor, eu sou obrigado a dizer: olha, eu perdoei, ele não, eu perdoei a dívida que ele tinha comigo, mas ele não pagou a dívida. Então, eu não posso afiançar que ele é um bom pagador. Eu não posso afiançar que ele é um bom pagador. Então, esse é o desdobramento da justiça na qualidade de disciplina. Então, é para dizer o quê? Para a gente chegar à conclusão o quê? Que o amor de Deus e o amor de Jesus não é um amor bobo, não é um amor bobinho, não é um amor infantil, não é um amor ingênuo. É um amor acompanhado de justiça, ou seja, é como o perdão. O perdão não é um ato bobinho, não é um ato ingênuo, não é um ato infantil, né? O perdão não dispensa a disciplina. Eu te perdoo, mas eu tenho que manter a disciplina, porque imagine o seguinte: se porque eu perdoei o meu devedor, eu vou dizer para as pessoas que ele é bom pagador. Eu vou prejudicar as outras pessoas, porque vão dar crédito a ele confiando na minha palavra. Então, veja, eu estarei subvertendo a própria palavra. Não sei se ficou claro, mas nós voltaremos outros dias a comentar sobre isso em outras passagens. Isso mesmo, professor Luiz. Então, olha, a gente recomenda para que as pessoas busquem esse livro. Esse livro ele tem acesso até pela internet, tem várias editoras, que é o Pão Nosso, né? E aí no capítulo 90, que o título é O Trabalhador Divino, o professor Luiz até mencionou que páginas 199 e 200, para que você aí termine o texto, estude o texto, que realmente é muito rico, como o próprio professor Luiz disse. Professor Luiz, gratidão por disponibilizar o seu tempo, de estar aqui conosco, e agradecemos aí e pedimos as despedidas aí para estar conosco no próximo programa. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê força, coragem para atravessar pelos dias difíceis, mas que principalmente lucidez para a gente poder, diante dessas oportunidades como essa, poder dar algumas palavras que possam eventualmente ajudar alguém. Se uma pessoa puder aproveitar o que nós estamos conversando, nós já ganhamos o dia, né? Muito obrigado, Nando, pela oportunidade, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, e principalmente a todos os ouvintes. Um beijo no coração de todos. É isso aí. Então, agradecer a você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. Professor Luiz, abre o microfone aí, vamos falar aquele tchau. Tchau, tchau, professor Luiz. Tchau, tchau. Grande Tchau, abraço. tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.